Agradeço a Deus a vida de todos os pais que estão aqui nessa noite, dos jovens também que vão ser pais, né, futuramente, e os nossos advogados que estão aí. Ser pai, né, é uma missão, assim, mais árdua que eu recebi. Olha, Coronel Abelardo, né? Nem no Exército eu recebi uma missão tão árdua como essa missão de ser pai. Aquelas missões impossíveis do Tom Cruise. Acho que se compara a missão ali, impossível, ser pai. Mas é uma das mais gratificantes, uma das mais honrosas também. E eu queria dizer que também é uma missão desafiadora. O reverendo Marcos de Paula, que foi pastor auxiliar aqui como eu, que hoje está pastoreando uma igreja lá em Governador Valadares, ele deixou uma frase importante para mim. Eu guardei. Ele falou assim: Washington, criar filho é como jogar videogame. A próxima fase é mais difícil. E é mesmo. Não é não, Magno? Tiago dá trabalho para você ainda hoje? Muito, né? Poxa, pois é. Então, eu imagino, né? E na Bíblia, nós vamos encontrar vários homens, né? Samuel, né, foi um homem de Deus, íntegro, honesto, mas ele também falhou como pai. Quer outro exemplo negativo? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que unificou Israel, as tribos, mas falhou como pai. Também falhou como pai. E por que não falar de Ezequias, né? Ezequias, o rei, ele fracassou e foi o pai do pior personagem, da pior pessoa que a Bíblia relata, que é Manassés. Mas também nós temos pais na Bíblia que nós encontramos que não levaram Deus a sério, mas também tinham filhos piedosos, homens que foram modelos na sua vida e não tiveram os pais como modelo. Eu entendo assim que nessa noite, né, e na Bíblia tem princípios. Na nossa Bíblia tem princípios e princípios que devem ser seguidos. Uma das coisas que nós mais sofremos, não, reverendo Evandro, hoje em dia, é o ataque às famílias. Existe um movimento forte para desconsiderar e desconstituir aquilo que nós temos mais de preciosos, que são os nossos filhos, as nossas esposas, maridos, para desconstituir as famílias. E a Bíblia traz princípios para nós. Princípios que devem ser seguidos. Vocês lembram quando vieram batizar os seus filhos aqui à frente, que vocês prometeram para o pastor? Uma das perguntas assim que nós fazemos: você promete ler a Bíblia com o seu filho? Orar por ele, com ele? São esses princípios que nós devemos passar aos nossos filhos, princípios bíblicos, porque a Bíblia é imutável, é inerrante. Pode-se passar anos e gerações, o que está na Bíblia é inerrante. Eu queria trabalhar com vocês nessa noite, rapidamente, na nossa mensagem, que a mensagem não pode durar mais de 20 minutos, ainda mais com esse frio, né? Então, queria trabalhar com vocês a respeito de uma fidelidade desperdiçada de uma família. Tinha 2 filhos, um pródigo, também outro é pródigo também, eu vou explicar para vocês por quê, qual é o conceito de pródigo. Um saiu, gastou tudo que tinha, um texto que todos nós conhecemos. Gastou tudo e quando ele volta para casa, o pai se alegrou e o filho também, outro que ficou, se alegrou também, não foi isso? Não foi bem assim, né? Então vamos ler o texto que nós vamos meditar nessa noite, está em Lucas, né? Capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 15, eu vou ler de 25 a 32. Não vou pedir para você levantar, pode ficar sentadinho no seu lugar, mas presta atenção na leitura em Lucas, capítulo 15, de 25 a 32. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar.
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos, nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ensina no texto lido a compreender a Tua vontade na nossa vida. E no final, Senhor, se for de Teu agrado, que saiamos daqui mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Que as palavras que cheguem à minha boca não sejam minhas, mas que venha direta do Teu trono celestial, que eu seja apenas um instrumento. Por isso, ó Deus, abençoe a cada momento dessa mensagem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por causa dessa parábola, muitas vezes nós pensamos que pródigo é quem sai de casa. Pródigo não é somente aquele que desperdiça. Este homem, ele teve 2 filhos. Pródigos, um que desperdiçou os bens e outro que desperdiçou a sua fidelidade. Então, o sentido de pródigo para nós não é só aquele que dissipa os seus bens, porque esses bens podem ser não apenas materiais. Na realidade, ele foi tão insensato como o outro. O que ficou, ele ficou tão insensato como o outro que foi. Um jogou fora os bens, e esse jogou fora um caráter, que bem ou mal ele cultivava. Então eu quero convidá-lo para analisar a conduta deste pródigo que ficou, para verificarmos se eventualmente nós não encaixamos em alguma dessas partes do seu procedimento. Eu queria então traçar com vocês alguns aspectos que são importantes para ver as atitudes dessa pessoa, desse filho que ficou. Primeiro, creio que a primeira atitude que ele toma, em relação ao irmão, foi equivocada. O primeiro ponto que nós podemos analisar dessa parábola é que a atitude do filho que ficou, ela foi equivocada. Onde muitos de nós nos encaixamos, muitas vezes é querermos sermos mais rigorosos que o pai. O pai perdoa, o filho não. É ele tão rigoroso que o pai diz, meu filho. Ele não diz meu irmão, ele diz, este teu filho. Se vocês prestarem atenção, ele vê o irmão que retorna para casa de uma forma em que ele já não sentia mais o apego. Os laços de amizade, de amor, não perdoa o seu irmão. Ele se recusa a ver o outro como irmão. Muitos de nós agimos assim. Se crê diferente de nós, se agiu como nós não pensamos, se não age na igreja como nós agimos, este não é o meu irmão. Nós queremos, assim, protótipos, estereótipos da nossa conduta, que as outras pessoas tenham aquilo que nós também agimos, e nem sempre aquilo que nós temos é verdadeiro. Por vezes nós encontramos pessoas que não aceitam a bondade de Deus para com o seu irmão. Afinal, aquela pessoa, pensa de uma maneira diferente da minha. O padrão acaba sendo a própria pessoa, se não age como ela age. A pessoa está errada. Ela se diz que ela é um padrão. Então, todos têm que agir como ela. Geralmente, quando nós somos mais rigorosos que Deus, nós estamos discordando de Deus. Prestem atenção nisso. Deus perdoa. Deus nos perdoa. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar o próximo.
Creio que um dos problemas mais sérios no relacionamento eclesiástico, no relacionamento de uma membresia da igreja, é que há pessoas que parecem ser mais santas do que Deus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que acham que elas fazem carga, põem peso em áreas onde Deus nunca pôs. Pelo contrário, as palavras de Jesus é: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é na presença de Jesus que nós vamos aliviar o nosso fardo, o nosso peso. E pessoas não pensam dessa forma. Deus nunca exigiu que fôssemos maldosos. Pelo contrário, Ele nos ensinou a passar e a amar o próximo como a nós mesmos. Uma ferida no corpo não precisa de sal grosso. Uma ferida no corpo precisa de bálsamo. A dor do irmão é a nossa dor. A alegria do irmão é a nossa alegria. Um risco que nós corremos é transformar o Evangelho numa cultura particular. Cada um de nós, por formação doméstica, profissional, regional, de onde vem, da forma que fomos criados, nós temos a tendência de transformar o Evangelho numa cultura particular, e não é. Ser crente é ser transformado, é ser modificado diariamente. Ninguém fica santo do dia para a noite. A conversão, ela demora dias, meses, talvez anos. Quando nós somos mais rigorosos que o Pai, nós estamos cometendo um erro de fazer exigências que Deus nunca fez e colocamos sobre os ombros dos nossos irmãos um fardo que Deus nunca põe. Aliás, é curioso como há membro de igreja que é especialista em colocar fardo, quando o Senhor Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Esse irmão, ele não perdoou o seu irmão. Deus nos trata de uma forma totalmente diferente. Deus nos trata individualmente. Ele conhece você pelo seu nome, Ele conhece você pelas suas atitudes, Ele conhece você pelo seu andar. Se Deus nos tratasse como nós tratamos os irmãos, como é que seria nossa vida? Se Deus cobrasse de nós como cobramos os irmãos, como seria? Se Deus pusesse o fardo da sua visão sobre o nosso ombro em muitas ocasiões, como seria? Nós iríamos suportar? De forma alguma. Meus irmãos, há pessoas que têm muito zelo pela obra de Deus. São zelosos demais, mas não têm entendimento de zelo. Mas não têm misericórdia. Tem zelo pelas obras de Deus, mas falta amor àquela pessoa. O padrão mostrado por Jesus é o padrão do amor, não é o padrão do zelo. Ser zeloso é bom, mas poucas coisas fazem tão bem ao ego como realçar a força do zelo. Sabe por quê? Porque é uma área em que eu sou forte. Às vezes eu cobro isso do outro. Mas a maravilha do Evangelho é que Deus não cobra de nós, na área em que nós somos fortes, mas que Deus socorre na área que nós somos mais fracos. Nossas carências, as nossas limitações, nós não somos chamados para sermos rigorosos, para sermos mais santos que o irmão. Não foi isso que Jesus ensinou. Ele ensinou: sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai que estais no céu. O irmão volta, depois de anos. Tudo bem, ele errou. Quem nunca errou aqui, que atire a primeira pedra. Tem coisas na minha vida que eu relembro que eu tenho vergonha. Eu falo: puxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas o meu consolo está no Senhor. Porque eu sei que a partir do momento que houve o arrependimento, Deus me perdoou. E é assim com você. Você pode ter feito uma coisa horrível, gastado os bens do seu pai, se arrependeu. Louvado seja o nosso
essa foi a primeira falha do moço. Ele não perdoou o irmão. Mas ele tem uma segunda falha, que muitos de nós também cometemos. É não aceitar que o irmão, o nosso próximo, seja abençoado. A bênção era só para ele. Afinal de contas, ele era o fiel. Ele ficou. Como é que podia ele ser tão fiel? Não ganhou nem um cabritinho, ele disse para o pai, para gastar, fazer um churrasquinho no final de semana, um cabritinho raquítico. Enquanto o cabrito mais gordinho, o pai deu logo para aquele filho inconsequente. Como é que ele podia ser abençoado? Eu me recordo quando era pastor no Jardim Arpoador, uma senhora que ela viera de uma outra denominação, me procurou logo depois do culto e disse assim: pastor, eu não entendo. Falei: pois não, você não entende o quê? Essa igreja é muito fria. Essa igreja é muito fria. Pastor, eu ouvia sempre do meu pastor antigo que vocês presbiterianos tradicionais são frios, que vocês não têm o Espírito Santo, né? Fiquei olhando assim, né? Ela ainda estava na classe de discipulado. Mas sabe o que me chama a atenção, pastor? É que nesse domingo o senhor recebeu 8 membros, no domingo passado o senhor recebeu 10 membros, o senhor tem projetos sociais na igreja. Como é que Deus está abençoando vocês? Eu respondi: eu não sei responder a senhora. Quem tem que dar essa resposta para a senhora é o pastor que lhe falou isso, eu não sei. Nunca estarei preocupado com Deus no aspecto de agir no outro grupo ou não, eu disse a ela. Mas na cabeça daquela senhora, como que Deus podia estar abençoando uma igreja tão fria? Igreja tão fria. Como é que Deus pode estar abençoando o irmão que não pensa como eu penso? Se você trazer para o texto, é isso, Tiago. Como é que aquele irmão que está prosperando e eu não? Como é que aquele irmão está crescendo materialmente e eu não? Poxa, viu o carro do fulano de tal? Poxa, eu não consigo trocar de carro. Puxa vida, só eu que não mereço? E aí o filho diz assim para o pai: eu estou sendo tão fiel, me dediquei tanto, eu olhava estas coisas, levo essas coisas tão a sério, e o Senhor não dá nem um cabrito para mim. Meus irmãos, há pessoas que se amarguram com o progresso do outro, com o crescimento do outro. Alguém começa a despontar na liderança da igreja, mas chegou há pouco tempo. Eu estou aqui há 30 anos, eu não tenho nem um cabritinho, ele já chegou há pouco tempo, já tem um cabrito gordão. Liderança de igreja. Ciúme da liderança, ciúme de um irmão. E aí a Bíblia diz: chorar com os que choram, alegrar com os que os alegram. A Bíblia ensina que os crentes devem viver em mutualidade e não em competição. A nossa vida não é uma competição. Teve um cântico que foi entoado hoje aqui. Eu falei assim: poxa, você vem à igreja, você segue a Jesus por quê? Ah, porque se eu não for crente, não fazer as coisas que estão na Bíblia, os princípios da Bíblia, eu vou para o inferno. É por isso que você segue? Ah, eu venho à igreja, tal, porque se eu não seguir os princípios da Bíblia, o pastor falou que eu não vou para o paraíso. É isso? Meu irmão, você tem que seguir a Jesus por aquilo que Ele disse. Seguir a Deus por que Deus é. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz na sua vida. O princípio da Bíblia não é eu tenho que ser melhor que o outro, mas o princípio da Bíblia é esse: eu preciso ser solidário ao outro. Se ele estiver melhor do que eu, é por algum desígnio de Deus, e amanhã eu poderia estar melhor que ele. Uma ocasião eu ouvi dizer assim: olha, de um ímpio, a vida é uma roda gigante, Washington. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima. Quando você está em cima, eu não gosto de quem está embaixo, não. Porque uma hora você vai estar embaixo. Ouvi isso de um ímpio. Eu falei: poxa, é interessante isso. É verdade, a nossa vida tem altos e baixos. Não é que Deus fique provando você. São circunstâncias da vida.
Abriu um negócio, não deu certo, quebrou. Não é porque Deus não abençoou você. Talvez você não tenha se preparado para isso. Fez o exame da OAB, não passou, não é porque Deus não gosta de você. É porque você não se preparou o suficiente para passar no exame da OAB. Entrou com um processo, não ganhou? Aí é que a gente não sabe mesmo. Mas eu já tinha decisão de primeira instância, tudo certinho a meu favor, o tribunal mudou. São os desígnios de Deus. Teve uma notícia essa semana no tribunal de Mato Grosso. Foram presos não sei quantos desembargadores e juízes por venda de sentença. Já pensou aquelas pessoas que lhe prejudicaram? Que eles prejudicaram? Já imaginou nas decisões dessas pessoas? Mas pastor, toda autoridade foi colocada por Deus. Será que aquela autoridade foi colocada por Deus? Se foi, vai prestar conta diante de Deus do que ele fez. Venda de sentença é algo grave. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Meus irmãos, a quem a vitória dos outros dói muito, em vez de alegrar com a vitória do irmão. Aceite a bênção do seu irmão, não seja mais rigoroso que Deus com o seu irmão. Deve aceitar a bênção do irmão, entenda que a igreja é uma família. Jesus ensinou que uma casa, uma família dividida não subsiste. Se a ruína se fragmenta e uma família quebra, fragmentação, frustração, porque se alguém está prosperando ou crescendo, ou melhorando, deve haver alegria e não tristeza, não ciúmes. Terceira e última falha desse moço, que muitos de nós também sentimos: desconhecimento do que possui. Desconhecimento do que nós possuímos. A palavra do pai é expressiva: filho, sempre estás comigo. E o pai diz assim: tudo que é meu é teu, tudo que lhe pertence. Ele se zangou por um cabrito. Quantas vezes deixamos de olhar para as bênçãos que nós temos, que nós recebemos de Deus, e ficamos olhando para a falha de alguém, ou para a bênção de outro, em vez da bênção que nós recebemos de Deus. Há muito membro de igreja que briga por um cabrito e esquece de todas as bênçãos de Deus que ele recebe. Me lembra de uma pessoa, não foi aqui, foi em outra igreja, em outro estado, que a igreja ajudou aquela família num momento muito difícil, emocionalmente. A igreja foi um elemento que impediu a integração da família naquele momento. Estou falando de Manaus, quando morei em Manaus. E era uma família que precisou do apoio dos irmãos da igreja, do pastor da igreja. Uma igreja super tradicional. Meu amigo, meu irmão, quando colocaram uma bateria na igreja, aquela família que tinha sido ajudada pela igreja não gostou. Então a família brigou com a igreja inteira por causa daquela bateria. Vocês lembram disso? Que tinha famílias que não gostavam de bateria, não gostavam disso, daquilo. Poxa, é para louvar o Senhor. Quem sou eu para... Não sou juiz, não sou Deus. Aquela família fez um estardalhaço. Meus irmãos, não é porque a igreja ajudou, eles têm que aceitar tudo. Mas todos os bons momentos foram postos de lado por causa de uma simples bateria. Com que facilidade nós esquecemos os bons momentos, nós esquecemos das bênçãos de Deus na nossa vida. Como nós esquecemos tão fácil isso. Quantos irmãos que nos ajudaram, que oraram por nós, nos momentos difíceis que muitas vezes nós esquecemos. Meus irmãos, com que facilidade o Pai nos perdoa. O Pai tem muita coisa para nos dar, mas estamos de olho na bênção do outro, e às vezes na vida do outro. Falta de amor, de egoísmo, mesquinharia. É interessante que os grandes problemas das igrejas têm causados por ninharia, por coisas pequenas. Quando a Bíblia diz assim: eis que te sirvo tantos anos e nunca transgredi. O pai
não diz não. Mas você tem direito de reclamar. O pai diz: filho, tu sempre estás comigo. Reconhece, é verdade. Você é um filho fiel. O pai reconhece. Você tem méritos. E Deus vê o nosso mérito. Não passamos desapercebido. Deus vê valor no crente que cai. Deus vê valor no crente que também não cai e que dá valor. Naquele momento da igreja, naquele momento da vida, Deus estará sempre nos amparando. Deus conhece os seus filhos. Em João capítulo 10, a palavra de Deus diz: o pai reconhece o seu filho, as ovelhas ouvem a minha voz, e das mãos do pai ninguém pode tirar. Eu quero terminar, meus irmãos, com uma advertência muito grande para nós. Muitos problemas de relacionamentos, de membro de igreja, não é por causa de Deus, não é por causa do Espírito Santo, não é por causa do ensino bíblico, é por causa da maneira que nós vemos as coisas. Muitas vezes nós vemos de maneira diferente, e nós precisamos aprender que ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, e aprendemos a superar essas falhas e a amar o próximo, a perdoar o próximo. A análise dessa parábola, numa mensagem que preguei uma vez sobre o pai, nesse mesmo texto, eu disse que ele apresenta uma alternativa. Aliás, não foi propriamente sobre o pai, é uma mensagem que intitulei, a família que se desintegra. E mostrei como esta família colaborou e mostrou naquela mensagem a alternativa da desintegração. E o momento de desintegrar, o motivo de desintegrar a família é a falta de amor. Quando o pai tratou os dois filhos com amor e fez uma ponte de maneira que a ruptura entre eles deixasse de existir, o pai derramou sobre eles amor. O pai não foi a favor nem de um e nem de outro. Ele falou: filho, tantas vezes você está comigo, tudo que é meu é teu. Tantas vezes eu orei pelo seu irmão. Na verdade, isso não está na Bíblia. Mas quantas vezes um pai ora? Imagine esse pai, o quanto ele orou pelos filhos. Quantas vezes você tem orado pelos seus filhos? Que está desviado, que volte aos caminhos de Deus. Quantas vezes? Meus irmãos, relacionamento não é inveja. O relacionamento de nós, membros de igreja, irmãos, não é nos ciúmes. O relacionamento na igreja não é no domínio. O relacionamento na igreja é um relacionamento de amor, porque o Senhor da igreja é o Senhor do amor. Nós precisamos entender isso, que isto fique conosco e nenhum de nós seja um pródigo, nem de bens e nem da fidelidade das bênçãos que nós recebemos. Não foi vendo a alegria do outro que vamos entristecer e ficar emburrado. Pelo contrário, devemos estar na presença de Deus, tendo uma fidelidade não desperdiçada, mas aproveitada. Aprender com os erros e não tornar a errar. A gente sabe qual é o final da história. Mas, como está em Efésios, que nós lemos aqui no início do culto, e digo isso aos filhos, a nós filhos, e aos mais jovens: honra teu pai e tua mãe. Promessa de Deus, para que seus dias se prolonguem e que você seja bem-sucedido na vida. É mandamento de Deus. Honrar o pai e a mãe em todos os minutos da sua vida, em todas as áreas. E saber que o filho, o pai, a família, é algo que deve ser preservado, porque Deus ama a cada um de nós, e a família é algo precioso na vida de Deus. Vamos baixar nossas frontes, vamos orar. Eu quero convidar o presbítero Abelardo a nos dirigir a Deus em oração. E depois, em seguida, eu quero convidar a nossa regente, que vai apresentar um cântico em dueto.